Dentro de alguns instantes, o nosso grupo finalmente embarcará para o voo para Manaus. Partimos de Rio das Ostras para o Rio de Janeiro. De lá o voo da FAB nos deixou em Manaus. Comércio variado, agitado, camelôs e aglomerados ajudam a compor o cenário de uma metrópole. No horizonte Rio Negro, deslumbrante. O cais é lugar tumultuado, movimentado, carregado de tramitações, pessoas chegando e partindo. O suor pingava, a correria se estabelecia. Bagagens, caixas, pacotes e malas compunham o cenário. Vozes soavam de toda parte. As pessoas se misturavam no meio do alvoroço. Chegamos a tempo de pegar um barco com destino a Óbidos. Ao menos já estávamos na Amazônia. Ouve-se o apito do barco. Embarcamos. Esticadas, as cores das redes se misturavam. Um colorido jamais visto. A cidade se perdia no horizonte. O verde se aproximava. Logo, o encontro das águas do Negro com os Solimões. O sol refletia a beleza amazônica. Parece que do encontro das águas e das 30 horas navegando pelo rio Amazonas emergiam novos sujeitos. Deixávamos o ritmo frenético do rio para mergulhar num outro tempo. Tempo desenhado pela luz intensa, pelo calor, pelas pessoas. Eu pedi a Santo Antônio que ilumine o meu cantar. Fui ferrado que negado, trago no peito marcado minha hora em Siminar. Eu pedi a Santo Antônio que ilumine o meu cantar. Fui ferrado que negado, trago no peito marcado minha hora em Siminar. Oriximiná. Onde fica esse lugar? Oriximiná, ou Princesinha do Trombetas, como é carinhosamente chamado o município do oeste do Pará. Fica às margens do rio Trombetas, porção da Amazônia Oriental. Uma volta pela Praça da Saudade, Matadouro e lugares estratégicos para admirar o que tem de mais belo, o rio Trombetas. Cemitério e suas histórias, quanta informação num mundo tão mórbido, carregado de cor e flor. No horizonte, o rio nos enche de paz. Lugar quente e úmido, só os forasteiros caminham por suas ruas do meio-dia às 3 da tarde. Nesse horário, tudo fecha em Orixi. Farinha no prato não pode faltar. Então vamos lá, esse é o caldo do tucupi. Esse tucupi é tirado da mandioca. Da mandioca. E tem o que aqui dentro desse caldo? Tem os temperos, chama, pimentinha, cebolinha. Bora provar, né? Gente, muito bom. Subindo a torrefação, o cheiro do tacacá. Não tem mais Jurupari, partiu para um outro lugar. O principal objetivo do projeto é a formação continuada de professores da rede pública municipal para atuarem como professores pesquisadores na área de patrimônio cultural. A gente foi, num primeiro momento, fazer o que a gente denominou de um mapeamento preliminar, que aconteceu no ano de 2010, para então a gente efetivamente poder escrever o projeto que a gente efetivou ao longo do ano de 2011, que foi justamente o desenvolvimento de um inventário sobre o artesanato tradicional, né? Feita essa pesquisa, a gente passou para uma segunda etapa, que foi a formação de agentes multiplicadores de saber. Os professores da rede de ensino de Oriximiná, nós formamos os professores para que eles pudessem passar esse saber. Em 2011, que teve o nome de Implicações Socioeducacionais do Artesanato, ela está dentro de um grande guarda-chuva, que é o Programa Educação Patrimonial em Oriximiná. E, na verdade, o trabalho da pesquisa é um trabalho de pesquisa etnográfica, né?
de visitar as comunidades, de estar um tempo nas comunidades, não tanto quanto a gente gostaria, claro, mas de conhecer o artesão e como que ele faz o trabalho, onde ele coleta a matéria-prima, como é que ele prepara, por exemplo, um cipó. E o que essa pesquisa revelou? Um grande conhecimento das pessoas sobre o seu entorno, né? Porque praticamente mais de 90% da matéria-prima empregada na produção, quer seja de um paneiro, de uma panela de barro ou de uma colher de pau, essa matéria-prima vem do ambiente do entorno natural, vem da floresta. E aí, a partir do consentimento das pessoas é que a gente começava, de fato, o trabalho, né? Observando, perguntando, ficando junto. E eles passam aquilo para você com uma naturalidade, com um amor, com um carinho. Sabe, pessoas que você cria um afeto muito rápido, sabe? Eles te recebem de braços abertos como se você fosse um familiar muito próximo a eles, né? Você sabe como é, né? Você nada que a gente diz, você foi feito de uma casa, uma coisa, né? Puxa esta tala por cima, aqui ó, tá? Sim, modifica o texturamento. Olha, daqui, aqui, é amassado 3 talas. Uma tala amassa 3. Agora, vou colocar a orelha. É mais fácil porque aquilo já está pronta, né? Depois que da bacaba, ainda tinha que raspar ela, porque ela não destala assim. Mia mekuya taulu so nah mekuya moye tak uwe aku rồi tenang sana mekuya tenang sana mekuya piana boya tole so ya mek tadi ya moye ya tan mo. Às margens do Trombetas e seus afluentes vivem ribeirinhos, quilombolas. Já no trecho encachoeirado do rio, acima da Cachoeira Porteira, crescem os diferentes grupos indígenas. Na zona rural do Planalto, muitos vieram do Nordeste. Então, a gente nunca teve intenção de visitar todas as comunidades em Oriximiná, né? Oriximiná são muitas as comunidades. Então, além das comunidades de terra firme, né, visitamos várias comunidades ribeirinhas, no Lago Sapuá, por exemplo. São mais de 50 comunidades, a gente visitou algumas delas. Baixo Trombetas também, outras comunidades ribeirinhas que foram visitadas. Médio Trombetas também, Acapuzinho, Caipuru, comunidades ribeirinhas que a gente visitou. A gente chegou nessas comunidades a partir de indicação de pessoas que conhecem as comunidades. Quando a gente vai subindo o Rio Trombetas, ali pela região do Erepecuru, Cuminá, a gente começa a entrar em área já de ocupação de quilombolas. Os negros foram para essa região no século XIX, principalmente na área do Alto Trombetas, então lá no entorno da Cachoeira Porteira, Abuí, Tapagem, por ali. E a partir desse trecho, a gente se depara com muitas comunidades indígenas. Então a gente tem aí um troncamento de rios, seguindo, né, para a esquerda a gente tem o Rio Mapuera, com a aldeia Tauanã e Mapuera, mais para cima. O Rio Cachorro, onde a gente tem localizado a aldeia Santidade. E o Rio Grande, que eles chamam, que é o próprio Rio Trombeta.
As muitas gentes espalhadas pelos interiores vão à cidade de quando em quando. Começo ou fim de mês é momento de pegar o salário, fazer compras, circular pelas ruas. Somos na medida em que nos lembramos. Então, eu acho que essa seria a premissa para a gente começar a pensar o que é esse projeto. A questão é a seguinte, a gente via muito lá o artesanato se perdendo. A cultura dos antigos, como eles chamam, estava se perdendo porque o jovem não tinha mais interesse em saber aquilo. Talvez porque os objetos tenham se modificado. A gente vê que a prensa tem substituído o tipiti, que a peneira de tela tem substituído a de tala. Então o que acontece? A gente vê uma perda muito grande da cultura deles, da raiz. E por desinteresse dos mais jovens, eles não aprendem. Eles não aprendendo, um dia isso vai morrer. Atenção, né? Quem são esses artesãos? Predominantemente são adultos maduros, ou seja, são pessoas com mais de 45, 50 anos. Chama a atenção que apesar da gente ter encontrado artesãos jovens de 15, 18 anos, esse quantitativo é muito pequeno. Então esse é um dado para a gente pensar numa pesquisa futura, por exemplo, né? Outro item que chamou a atenção é que são poucas as comunidades que vivem financeiramente da produção artesanal. Em geral, a produção artesanal é para o atendimento de necessidades, né? Então, eu faço uma peneira porque eu vou precisar da peneira, ou meu marido faz a peneira para isso, né? Então, existe um conjunto de artefatos que é confeccionado em função da mandioca e principalmente da produção da farinha de mandioca, muito importante na alimentação e na vida de todas essas pessoas. Mas um artefato que chamou a minha atenção, que eu achei que aquilo é absurdamente sensacional, foi o tipiti, por causa da, como é que eu vou dizer, da engenharia que passa dentro daquele artefato. Falo, um artefato indígena, que tem tanto tempo aí, que é trabalhado tanto tempo, como é que aquilo foi pensado? Eles trançam, fecham, fazem tipiti, e aquilo serve para você espremer a mandioca para sair o líquido, para depois você torrar a farinha de mandioca. Então aquilo ali me chamou muita atenção, porque eu falei, nossa, como é que isso foi pensado? Olha que interessante o conceito. Ele é como se fosse uma jiboia, uma sucuri, uma cobra, que funciona desse jeito. Aqui coloca aqui dentro a mandioca, já triturada, e ela vai ser espremida. O conceito da sucuri ou da jiboia é muito interessante, porque depois cada um pega numa extremidade e puxa. E isso faz com que a mandioca fique totalmente seca. Em termos assim de tecnologia artesanal, né? A gente identificou o trançado, que
está presente em praticamente todas as comunidades que a gente visitou, e aí quando eu falo de trançado eu estou falando de peneira, paneiro, cesto, chapéu, jamachim, enfim, outros tantos artefatos que são feitos ou de palhas, diferentes palhas, de palmeiras ou de tala. Isso aqui aperta aqui, ó. Aí tira, pega aqui na frente já. Ele já fica tesourado de novo, ó. Uma outra tecnologia também bastante relevante, importante e presente em muitas comunidades são os artefatos feitos de madeira. Então, os remos, as embarcações e outros artefatos, colher de pau, por exemplo. Essa madeira aqui, de todo jeito ela é boa trabalhar. É seca, é verde, ela é só um jeito. Depois vem a cerâmica, que é confeccionada predominantemente pelas mulheres, né, diferente de outros artefatos. Se secasse hoje, dava de queimar hoje mesmo. E num número bastante reduzido, que daí a gente viu uma produção mais presente nas comunidades indígenas, são os acessórios, os colares, pulseiras e outros tipos de adorno. E numa única comunidade indígena, a produção de tecelagem de tecido, né, de fiação do algodão. Então, produtos dessa pesquisa. Então, o próprio catálogo, esse vídeo e a continuidade desse trabalho, na verdade. Isso aqui não é um serviço ainda positivo. Prontidão, disponibilidade, vontade de aprender e contribuir são pré-requisitos. Ficou definido que partiríamos no dia seguinte, aproximadamente às 17 horas, pegaríamos carona no barco dos índios. Muita gente, tudo se mistura. Arrumar um espaço é tarefa árdua e difícil, porém necessária. O barco superlotado. Uns vão, outros ficam. Logo se reencontrarão. À meia-noite, estávamos lá, aguardando o barco, que logo surgiu no emaranhado das águas. Ao amanhecer, momento belo. O rio reflete o céu rosado. O sol timidamente começou a tomar seu lugar. A tonalidade da água mudou, esverdeada, escura, exuberante. Estávamos na reserva biológica do rio Trombetas. Largo, carregado de mistérios. Uma hidrovia sem limites, mas com fronteiras. O verde da floresta intimida, emudece no meio de tantos sons. Os botos dão o ar da graça. Ao acordar, estávamos em Cachoeira Porteira. Momento de estranhamento, reconhecimento da paisagem. Momento de perceber a localidade. Descarregamos nossas 10 caixas, galão de gasolina e mochilas. Entre canoas e pessoas é necessário agilidade, precisão. Paisagem linda, som da cachoeira que fica logo acima. Água escura, limpa, temperatura quente. Um único caminho, uma estrada comprida de terra, poucas casas à vista. Através do Sr. Valdemar, nos seus 74 anos, cheio de sabedorias e um desejo indescritível de compartilhar sua história, fomos gentilmente apresentados à comunidade. A cada dia, uma nova pessoa entrava em nossa história, abrindo novos caminhos. Generosos, iluminados, compartilhavam com carinho seus saberes. Assim se passaram os dias. O estudo se aprofundando com a confiança,
de Bacaba, mas ele tem uma preferência de matéria-prima. Mas isso não pode ser Na matéria-prima? Pode. Maior proximidade com a realidade local. Atingimos o nosso objetivo. Cumprimos as nossas metas desejadas num ritmo sereno, tranquilo. Hoje eu compreendo esse outro tempo que não é o tempo do relógio. É o tempo que as coisas vão acontecer. É o tempo que eu fui lá na floresta pegar aquela palha e que então eu vou ter que esperar 2 dias, porque essa palha vai ter que ficar secando e pronto. Ou eu espero ou eu vou embora e não vou ver acontecer. O pessoal de Oriximiná, tanto os índios, os quilombolas, os ribeirinhos, eles são pessoas de grande sabedoria, pessoas que passam para você uma paz, uma calma, que te desaceleram da vida que você leva aqui no Rio. Tá numa grande cidade, com essa oferta de consumismo, acho que às vezes nos afasta de algumas coisas que nesse outro contexto cultural a gente começa a dar outro valor, outro sentido. Eu acho que eu não sou a mesma Adriana de 2008, seguramente. O que mais fica é o olhar, a troca que a gente consegue ter quando a gente faz um trabalho com coração, com amor. Na verdade, o objetivo maior é fazer com que esses professores caminhem sozinhos e consigam enxergar essa cultura local como elemento de trabalho em sala de aula. E aos pouquinhos a gente vai saindo de cena e deixando com que eles tenham autonomia dentro do trabalho que eles queiram fazer. Fiquei muito satisfeita. Ficaria plenamente satisfeita se eu pudesse ficar lá e desenvolver esse trabalho longamente. O inventário, este vídeo, os cadernos de cultura, eles falam por si só. Por isso, quero somente neste momento agradecer a contribuição de todas as instituições e pessoas que tornaram possível a realização do projeto. Nesse sentido, destaco a contribuição do MEC, da Pró-Reitoria de Extensão da UF, aos parceiros, as instituições parceiras lá em Oriximiná, que tornaram possível o nosso trabalho na localidade e, sobretudo, a equipe de professores e alunos que integraram e contribuíram para o sucesso dessa ação.